Será que é possível a gente se comunicar com o nosso futuro? Ou seja, receber informações que vêm de outro tempo? É disso que trata a teoria do desdobramento do tempo do físico Jean-Pierre Gagné-Mallet. Quer saber como funciona? Vem comigo! Aloha, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao canal Onda Quântica. Sou Selva Salerno, especialista neste estudo, pesquisadora do estudo do duplo quântico, eu superior, inteligência infinita, ao qual muita gente tem falado, e em várias áreas. Hoje, como prometido, eu vou trazer um pouquinho do estudo do físico Jean-Pierre Gagné-Mallet, falando um pouco mais desse desdobramento, por que nós estamos desdobrados. Mas antes eu queria abrir um parênteses e reforçar que, muito embora este estudo se ampare em pesquisas científicas, em teorias científicas, é um trabalho para mim, Selva, e para o Onda Quântica. É um trabalho de cunho mental e espiritual. E vocês vão entender ao longo desses vídeos por que eu estou falando isso. E antes, obviamente, mantendo esse parágrafo, de entrarmos de fato nessa questão da teoria do desdobramento, eu quero deixar muito bem claro do que se trata uma teoria científica. Uma teoria científica diferente de uma teoria do nosso linguajar coloquial, ou seja, do nosso dia a dia, é quando uma hipótese, aquilo que a gente acha que é e finge que é para ver como seria se fosse, ou seja, aquele faz de conta, é validado por meio de equações matemáticas ou então por meio de experimentos. A partir da validação dessa hipótese que advém da observação de um fenômeno, acontece um fenômeno lá, por exemplo, tem um determinado eletromagnetismo em tal lugar. Aí, um cientista vai lá, observa o ambiente, observa o que está acontecendo com esse fenômeno e a partir do seu conhecimento e conhecimentos já validados por outros cientistas, ele vai gerar uma hipótese. A partir dessa hipótese é que ele vai levantar determinados elementos para poder comprovar essa hipótese. E a partir daí, dependendo do resultado, se obtém uma teoria científica. Portanto, a teoria científica é diferente do diz que me diz, teoricamente, que a gente costuma dizer no nosso linguajar do dia a dia. Por que eu estou falando isso? Porque o físico Jean-Pierre Gagné-Mallet, ele validou a sua teoria. Eu não estou trazendo aqui nada muito metafísico, nem nenhuma viagem, tá? Então, o que eu trago aqui, e por isso que eu deixo bem claro, que este trabalho é de cunho mental e espiritual. Ok? Então, vou reforçar isso mais de uma vez. Por quê? Porque eu estudo física, gente. Eu estou fazendo faculdade, estou fazendo licenciatura, eu não estou aqui para brincar. Ok? E se eu trago alguma coisa, vocês podem ter certeza que eu pratiquei isso, que eu validei. Ok? Eu e outras pessoas. Bacana? E agora, sem delongas, bora para o nosso desdobramento do tempo. Muito bem, eu separei alguns tópicos que julguei importantes para você entender, você que está aí do outro lado, entender o que é a teoria do desdobramento do tempo e o que é um duplo quântico. Segundo este físico Jean-Pierre Gagné-Mallet, ele chegou a uma equação, a um entendimento científico de que nós estamos desdobrados. Existem vários de nós em vários espaços-tempo, ok? Em vários lugares que estão num tempo e num espaço diferenciado. Para Einstein, na teoria da relatividade, Einstein acreditava que assim, passado, presente e futuro, eles viajavam no tempo. Aconteciam os três ao mesmo tempo. Para você entender melhor, é como se fosse assim. Imagina você estando numa sala de cinema. E imagina você estando também, ao mesmo tempo, em outras duas salas. Ou em infinitas salas. E cada sala vai passar o mesmo filme com uma velocidade diferente. É disso que se trata, velocidade e aceleração. Então, o físico Jean-Pierre Gagné-Mallet, ele diz que quando você está numa velocidade maior,
seja próxima à velocidade da luz, que é uma velocidade muito grande, ou apenas uma velocidade de 20 km a mais, 30 km a mais, está muito mais à frente, o tempo ele vai se dilatar, ele vai ficar um tempo maior e o espaço ele vai se contrair. Isso obedece à teoria da relatividade especial de Einstein. Ele não fez isso pela cabeça dele, ele fez estudo, ele chegou inclusive a comprovar a velocidade da luz nos estudos dele. E ele pode ser um pouquinho diferenciado em relação ao que se diz da velocidade da luz. Para Einstein, a velocidade da luz é, vamos dizer assim, um dos argumentos mais fortes que validam a sua teoria, que é a velocidade da luz é absoluta na nossa realidade, como nós a conhecemos. Tudo ao redor se distorce e se dilata. Tudo ao redor, seja o tempo, seja o espaço. Isso independente do observador, de quem observa, e dependente da fonte. Para o físico Jean-Pierre Gagné-Mallet, ele vê na teoria do desdobramento do tempo de uma outra forma, de uma forma diferenciada. Mas eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, até porque eu quero que você que está aí em casa não fique entediado com questões da física, não é todo mundo que gosta, tá? Então, voltando ao nosso exemplo, imagina que você está na mesma sala em tempos diferentes. E os tempos, eles são medidos de acordo com a velocidade que você tem. Quanto mais rápido você está, mais o tempo passa devagar, como eu já falei, e mais o local, o espaço, ele se contrai. E o que você tem nessa experiência? Você consegue fazer as coisas de uma forma muito mais rápida, num tempo muito mais longo. E é assim que o tal do duplo, que está no futuro, que está numa velocidade maior, consegue chegar nas infinitas possibilidades ou naquilo que deve chegar, deve fazer, para mandar para nós, aqui no presente, essas informações. Portanto, resumindo, a questão do desdobramento do tempo traz para nós a perspectiva de que nós existimos em tempos diferentes, que estão em velocidades diferentes e que é possível se comunicar um com o outro, por meio das chamadas aberturas temporais. Eu vou explicar agora a seguir, onde nós vamos falar um pouquinho sobre o tempo quântico. Muito bem, na física quântica, que é a física moderna, que é, para vocês entenderem um pouco do que é a física quântica, porque aí sim, tem muita gente falando um monte de balela da física quântica, um monte de besteira, que a física quântica é espiritual, tem nada disso, gente, nada disso. Imagine o seguinte exemplo, você é um feto, você está no meio aquoso, você não respira oxigênio diretamente, né? Você está no meio aquoso, na barriga da mamãe. De repente, e essa barriga da mamãe é como se fosse um mundo quântico. Então, você está lá dentro, você vive adentro naquele mundo diferenciado, naquele mundo quântico. Quando a sua mãe dá a luz, quando você vem para este mundo, você muda de ambiente. Você sai do meio aquoso e você vai respirar ar. É óbvio que existe uma grande diferença entre um e o outro. E você se adapta a ser um ou outro. É a mesma coisa que o mundo quântico e o mundo real nosso aqui. O mundo quântico, ele tem suas certas particularidades que se perdem quando a gente vai chegando no mundo clássico. Em outras palavras, o mundo quântico é o mundo quântico e o mundo clássico é o mundo clássico. Ok? O que eu estou querendo dizer é assim, não existe nada de mágico dentro da física quântica. É um meio um tanto diferenciado daquilo que nós estamos acostumados na nossa realidade. Porém, não quer dizer que você vai estar no mundo mágico de Oz, gente, pelo amor de Deus. É física ainda, tá? Tá certo que todos nós somos quânticos. Se você ir até a escala subatômica, você vai entender que todos nós somos quânticos. E que nesse modo quântico, obviamente, nós operamos como partículas. Porém, não é bem assim como te conta nesses contos de magia. Não é assim que funciona. Ok? Vamos combinar dessa maneira. Bom, agora voltando aqui para o nosso estudo. A física quântica, ela tem algumas particularidades. A primeira dela é a granularidade. Tudo no mundo quântico é feito de flutuações de partículas que são chamadas de quanta ou quantum. Então, por exemplo, nós aqui na nossa realidade, nós vemos tudo como sendo contínuo.
Por exemplo, eu vejo esse anel da forma que ele é, eu vejo esse microfone da forma que ele é, eu vejo tudo, vejo essa luz como sendo contínua. Se eu faço um movimento assim, você não vai ver frame a frame, você vai ver o movimento direto. O que eu estou querendo dizer é, quando você chega numa escala subatômica, você percebe que a realidade não é como você a vê na nossa física clássica, na nossa realidade aqui, como é comumente chamada nossa 3D. A realidade última é completamente diferente, ela é granulada. Selva, representa aqui para mim como é granulada. Olha só, existia uma vanguarda nas escolas da arte chamada pontilhismo. O pontilhismo é uma coisa muito engraçada porque se a gente for utilizar algum exemplo para esse granulado, é ideal para isso. Olha só, o pontilhismo dizia que tudo que era representado deveria ser representado ponto a ponto. Então, cada vez que você desenhava alguma coisa, você apenas via de perto pontos de várias cores diferenciadas. Só que quando você afastava, você terminava vendo a obra de arte completa. A nossa realidade é mais ou menos assim. A gente consegue ver a coisa pronta, mas a gente não consegue ver, obviamente, do que elementalmente ela é feita, né? Quais são as partículas, a gente não tem essa capacidade, ok? Mas a realidade última é assim, granulada. A segunda característica importante é a incerteza. Heisenberg foi um físico, ele determinou de que você não poderia prever uma partícula sem ser observada. Ou seja, para você entender da melhor maneira, a partícula ela não tem uma forma, como se fosse uma ameba. Vou dar esse exemplo assim. É como se fosse uma ameba, que ela tem várias formas. Se fosse uma moeda, por exemplo, seria cara-coroa e cara-coroa ao mesmo tempo. Não teria uma forma, até que ela fosse observada. É um comportamento estranho? É, mas é assim que funciona a física quântica, ok? Então, você tem as infinitas possibilidades todas ao mesmo tempo. Então, uma coisa, ela pode ser um sim, um não, talvez, quem sabe, tudo ao mesmo tempo. Em outras palavras, as configurações estão superpostas. E somente você vai saber se você conhece a resposta. É um paradoxo estranho, né? Mas o universo é feito de paradoxos, é isso aí. E outra particularidade que nós temos é a questão da relação. O tempo, por exemplo, para a física quântica, existe a partir dos processos e dos relacionamentos entre essas flutuações. Nós temos um princípio, uma lei máxima na física, que diz que na natureza, a energia, ela não se cria nem se perde, ela sempre se transforma. É assim que funciona, tá? É assim que a física diz. Portanto, as flutuações quânticas que vão acontecendo, elas se relacionam uma com as outras e a partir desse relacionamento é que dão vazão a um objeto, a alguma coisa. E quando aquilo acaba, essas mesmas partículas se relacionam com outras partículas para fazerem outra coisa, transformar esse objeto, seja biológico ou não, enfim, porque todos nós somos quânticos, todos, sem exceção nenhuma, né? Então, dentro delas, a gente tem o emaranhamento e temos a não localidade. O emaranhamento é uma coisa muito, muito particular. Imagina o seguinte, imagina que nesse cinema ao qual você foi, naquele exemplo que a gente deu no começo, você foi ou com seus colegas de trabalho, ou de curso, ou de faculdade, enfim, e que vocês estão todos relacionados. E de repente, um deles é mandado para uma sala em outro tempo, em outro espaço, lá para o futuro. Tudo o que acontece com vocês vai repercutir instantaneamente naquele que está em outro espaço-tempo. É assim que as partículas de um determinado sistema funcionam. Elas estão todas de acordo num sistema, e quando você manda uma delas, por exemplo, para uma outra galáxia, não interessa o espaço nem o tempo, porque para a física quântica isso não existe praticamente. Quando você manda isso para lá, instantaneamente, se o sistema sofrer alguma modificação, ela também, e vice-versa, porque elas estão emaranhadas, elas estão conectadas, vamos dizer assim. E essa questão também é refutada na teoria do desdobramento de Jean-Pierre Gagné-Mallet.
Por que você se conecta com seu duplo no passado, no presente, ou seja, qual for a velocidade do tempo? Você se conecta com essas possibilidades porque você faz parte do mesmo sistema. Você está emaranhada. E desta maneira você consegue receber informações que são exatamente para você e unicamente para você. Não existe margem de erro. A informação que você recebe do seu duplo é sua, não é do vizinho, não é do seu filho, não é de ninguém, é sua. Mas, Selva, e como essas informações vêm até mim? Como é que elas chegam? O físico Jean-Pierre Gagné-Mallet, ele diz o seguinte, que essas informações estão configuradas dentro de um tempo imperceptível. O que é um tempo imperceptível? Nós falamos aqui, agora há pouco, que a física quântica, tudo na física quântica é granulado. O espaço e o tempo também. Então, entre um tempo que você percebe e outro tempo que você percebe, você concorda se tudo é granulado? Existe um tempo que é imperceptível? E esse tempo, esse vácuo, que Jean-Pierre Gagné diz que se instalam aberturas temporais, trazem a informação do futuro para nós. E como fisicamente isso chega até nós? Por meio do nosso corpo energético. Quando nós vamos dormir, a gente, segundo esta teoria, nosso corpo energético, que muitos chamam de corpo etéreo, ele se desprende do nosso corpo e ele vai ter com o corpo energético do nosso futuro. E nessa relação, nessa comunicação, é que acontecem trocas que provêm para o nosso corpo por meio dos nossos fluidos, ou seja, por meio dos líquidos que existem no nosso corpo, seja água, sangue e outros fluidos vitais, é que nós percebemos as informações por meio de sonhos, de insight, intuição, antecipação, premonição, inclusive os instintos. Então, sabe quando você, não sei se já aconteceu isso com você, mas algumas vezes, algumas pessoas elas obtêm as respostas sem mesmo terem tempo de ter feito a pergunta? É mais ou menos assim. Você acorda e você tem um feeling. Você acorda com aquela intuição. Então você pensa em ligar para fulano para perguntar alguma coisa. E do nada, fulano te manda uma mensagem respondendo sem antes você ter tido tempo de fazer a pergunta. Isso Jean-Pierre Gagné explica como sendo uma resposta do futuro, que está num tempo muito mais à sua frente, à nossa frente, dando, obviamente, lugar a uma resposta antes de você ter feito a pergunta. É assim que o duplo, segundo este físico, funciona. A informação que vem, portanto, ela é uma informação inconsciente. Isso quer dizer, você não teve tempo de fazer a pergunta, então você não estava muito consciente de que a resposta iria chegar para você. Você não estava percebendo. Então, a nossa percepção joga um papel importante na leitura do que seu duplo manda para você. Então, se você tem interesse em se conectar e em receber as respostas, você tem que trabalhar essa percepção, trabalhar as sensações, as percepções, inclusive até as emoções, para que você consiga perceber essas informações que estão inconscientes. Ainda dentro desse estudo dele, ele diz o seguinte: o pensamento para ele é energia. Quando você pensa alguma coisa, quando você doa energia, o universo tem que devolver essa energia para você em forma de resposta. É mais ou menos isso. E que esse pensamento ele vai ficar aí. E que se uma pessoa estiver, vamos dizer assim, na mesma frequência do que está esse pensamento, seja um pensamento bom ou um pensamento ruim, a pessoa pode absorver essa informação de forma inconsciente. Isso é muito engraçado, porque um tempo atrás eu estava fazendo um estudo sobre a pineal. E a pineal, ela tem esse poder, a hematita que está dentro da pineal, ela tem uma propriedade de fazer leitura do eletromagnetismo. E a informação nada mais é do que isso. Mas o caso do pensamento, o caso das percepções, seriam ondas que viajam no espaço, no vácuo. Obviamente, isso para a teoria do Jean-Pierre Gagné-Mallet, vou deixar bem claro, tá? E também para o estudo que fiz
com o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que é um muito bem conceituado médico, e ele é especialista nessa questão da pineal. Entenda que ambas as pessoas são da ciência, mas não quer dizer diretamente que seja ciência. Pode ser, sim, um estudo mais focado para a questão mais filosófica, para uma questão mais espiritualizada, enfim. Eu estou falando novamente isso para que as pessoas não venham dizer você usa a física para explicar crenças. Gente, crença está longe de ser também espiritual. Crença é tudo. Pode ter crenças religiosas, pode ter crenças que deram vazão ao hábito, pode ter a crença de que você só vai acordar melhor se você estiver com a luz ligada. Isso é uma crença. Além disso, o físico Jean-Pierre Gagné-Mallet fala que tudo isso nada mais vem que de um movimento como um fractal. Repare na imagem que eu estou colocando a seguir, a imagem de um gato. Se você rasgar o papel, a imagem vai ficar uma imagem, apenas os pedaços do gato inteiro. Um fractal, na verdade, é a imagem, só que diminuída em escalas menores ou maiores. O que isso quer dizer? Que se você rasgar um papel que tem uma imagem, essa imagem, ao invés de você rasgar o pedaço do papel, como acontece na nossa realidade, quando você rasgar esse papel, vai ficar a imagem do gato menor, como está aí nesse esquema que eu estou mostrando agora para vocês. Portanto, essa questão da velocidade e dos eus que existem sempre como um fractal. Então, por exemplo, se o nosso movimento for representado por uma esfera, tanto para o infinitamente pequeno quanto para o infinitamente colossal, grande, o raio dessa esfera vai representar a esfera, tanto para o menor quanto para o maior. O que eu estou querendo dizer? Tudo que acontece comigo, onde eu sou o presente aqui, existe um passado meu, no qual eu sou o futuro dele. E hoje, meu presente aqui tem um futuro. E o meu futuro tem um outro futuro. E o futuro dele tem outro futuro. E assim sucessivamente. Ou seja, enquanto eu sou presente, eu também sou passado e também sou futuro, ao mesmo tempo de outras realidades. Por isso que a gente chama fractal. Porque é o mesmo esquema, tanto para frente quanto para trás. Ok? Então, esse é o movimento que ele traz também nessa teoria do desdobramento do tempo. O que quer dizer isso? Que existem infinitos duplos lá para frente. A gente tem o próximo, que é o nosso futuro, nosso eu do futuro, mas também ele tem um futuro, que tem outro futuro, que tem outro futuro e assim sucessivamente. E por último, e não menos importante, ele ainda explica, dentro da teoria dele, que ele chega a um número de 25 mil anos, né? Um pouquinho mais, 25 mil, acho que 950, uma coisa assim, que definem o fim dos tempos. Mas não é o fim dos tempos que a gente vê na Bíblia, que a gente vê nesses lugares muito ortodoxos e religiosos, enfim. É um fim de ciclo do desdobramento do tempo e no final desse ciclo vai acontecer um ciclo novo e assim sucessivamente, de acordo com os ciclos que vão acontecendo. Mas o que isso traz para nós? Ele diz mais ou menos o seguinte: durante 25 mil anos, nós tivemos tempo de fazer perguntas. E essas perguntas é como que se tivessem ficado acumuladas. E a gente tem um repositório de respostas muito grandes. Por isso que as coisas estão indo tão rápidas. Né? Por isso que a tecnologia está indo rápida demais. Porque nós estamos obtendo resposta muito mais rápida, de uma forma mais veloz do que antes acontecido. E aí ele fala sobre algumas explosões solares que aconteceram a cada 30 anos e a última foi, se não me engano, acho que foi em 1989. E a partir dela em diante as coisas foram acontecendo de formas mais aceleradas. Mas tudo isso, esse estudo,
você encontra na resenha do Instituto Americano de Física, ou então ele explica naquele livro das aberturas temporais de uma forma mais detalhada. Para quem quiser, eu vou deixar os links aqui embaixo, para quem quiser adquirir o livro do físico Jean-Pierre Gagné-Mallet. Ok? E é isso, gente. O duplo está no nosso futuro e ele é responsável por nos enviar as respostas certas para as nossas questões. Selva, como é que eu faço para me conectar? Bom, antes de eu chegar nessa questão, eu quero ainda falar de outras teorias, outros estudos que apontam para a possibilidade da existência da nossa conexão com o futuro. Ok? Então, eu deixo aqui no final deste vídeo um vídeo do próprio físico Jean-Pierre Gagné-Mallet, que ele apresenta no seu site. Para quem quiser acessar, também vou deixar o link aqui embaixo, se estiver interessado em estudar um pouco mais sobre essa teoria do desdobramento do tempo. Agora, se você quer adiantar noites de conexão, práticas para você chegar no seu duplo, etc e tal, eu vou deixar o link aqui do curso que já está aberto, as inscrições já estão abertas para você fazer e para você entender melhor como colocar isso no seu dia a dia. Ok? Minha eterna gratidão por estarem aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Beijos, aloha, até a próxima. Tout le monde connaît Einstein et la théorie de la relativité du temps. Mais on ne sait pas ce qu'est la relativité du temps. Certes, on sait que scientifiquement, on en a déduit des tas de choses, ne serait-ce que la bombe atomique, et la fameuse équation E égale mc2, où intervient une curieuse vitesse, la vitesse de la lumière, qui dans les équations est une vitesse, mais qu'en fait n'est pas une vitesse. Alors, la théorie du dédoublement du temps tient compte de cette relativité, évidemment, mais apporte quelque chose de bien nouveau, à savoir que nous vivons dans 3 temps en même temps, alors que nous n'avons conscience que d'un seul temps. Comment est-ce possible? Ce dédoublement du temps, qui marche aussi bien dans l'infiniment petit que dans l'infiniment grand, et c'est démontré, permet aussi de calculer cette fameuse vitesse qui est incompréhensible au niveau scientifique, puisque elle a l'odeur et le goût d'une vitesse, mais ce n'est pas une vitesse, puisqu'elle est indépendante de la vitesse de l'observateur et indépendante de la vitesse de la source. Et bien là aussi, la théorie du dédoublement fait tomber ce paradoxe pour montrer que c'est une vitesse de l'information pour tous ceux qui vivent dans un espace commun avec un temps observable, unique. Il faut bien que tous ces gens dans ce même espace reçoivent la même information en même temps. Au niveau particules, les scientifiques parlent d'intrication. Les particules reçoivent la même information en même temps. Ça signifie qu'il y a une vitesse d'information, mais qui donne l'information, qui la reçoit? Là aussi, il y a un paradoxe. Car s'il y a une vitesse d'information instantanée, c'est-à-dire infinie, qui donne l'information? Alors, supprimons ces deux paradoxes par le mouvement de dédoublement, qui lui est universel, démontré dans l'infiniment grand et dans l'infiniment petit, permettant de calculer cette fameuse vitesse, permettant de calculer ces vitesses dans notre système solaire, qui est notre définition de notre temps. C'est notre système solaire qui définit notre temps. Alors, en utilisant les mouvements planétaires, on doit pouvoir calculer ces vitesses. C'est ce que j'ai fait. Et j'ai trouvé les lois de Kepler. J'ai même trouvé à corriger des lois de Kepler qui avaient inventé l'anomalie, car dans Kepler, il y a une anomalie qu'il a corrigée. Comment est-ce possible de savoir que nous vivons dans 3 temps différents sans l'utiliser dans le quotidien de notre vie? Car en fait, qu'est-ce que ça permet? L'anticipation. Je pense quelque chose, immédiatement, c'est une énergie qui part dans un autre temps. Là, on retrouve un principe d'Heisenberg, que dans un temps nul, j'ai une énergie infinie. Et qu'est-ce que je fais? Dans ce temps, mon énergie, l'énergie que j'ai perdue, que j'ai donnée dans un autre temps, on va la développer, la transformer, trouver d'autres interrogations, d'autres pensées, qui me reviennent dans ce temps nul et modifient ma mémoire. Et là, l'imagerie médicale nous montre que
notre cerveau est impressionné 0,5 secondes avant d'en avoir conscience. Donc, ce que je pense dans un temps qui pour moi n'existe pas, fabrique un potentiel dans un autre temps, qui me revient et que je mémorise, tout ça en avant de pouvoir l'utiliser dans mon quotidien. Ça signifie que toutes mes pensées sont des pensées conséquences de pensées inconscientes. Et qui modifie mes pensées dans un autre temps? Voilà aussi une question qu'on pourrait se poser. Alors, le calcul de cette vitesse de la lumière, les lois de Kepler, tout ça, bon, scientifiquement c'est démontré, mais il y a un cycle de dédoublement du temps. Et nous vivons la fin de ce cycle de dédoublement du temps qui nous permet de voir des informations superlumineuses qu'on appelle superluminiques, c'est-à-dire que nous allons pouvoir recevoir des informations d'espace dont nous n'avons pas conscience avant. Cette vitesse qui est calculée par le mouvement de dédoublement est supérieure à 20 millions de fois la vitesse de la lumière. Alors les Chinois viennent de trouver, il y a quelques mois, que des vitesses d'information entre deux particules qui étaient intriquées, on parle d'intrication scientifiquement, avaient une information qui dépassait les 20 millions de fois la vitesse de la lumière. Donc l'observation correspond à la théorie. L'observation pour la vitesse de la lumière, pour les lois de Kepler, pour les vitesses superluminiques, correspondent à la théorie. Mais cette théorie dans le quotidien, qu'en faire? N'oublions pas que ça définit l'anticipation et que nous sommes obligés de vivre par anticipation. C'est l'instinct de survie.